Boa noite, meus irmãos. Gratidão a Deus por mais um domingo na presença de Deus. Desde pela manhã, quando despertei do sono, o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração. E quando eu sinto que verdadeiramente o Senhor está falando, eu me posiciono diante do Senhor para que Ele cumpra na minha vida o chamado que não é mérito meu, mas eu creio que está na hora de nos posicionar de acordo com a vontade e o querer de Deus. E Ele me trouxe uma palavra, vários textos, resumindo algo que o Senhor queira falar através dessa palavra. Em João 8:32, João 3, 11 e 12. E vamos em 2 Coríntios 13, 8. Porque eu acredito que o Senhor tem algo para falar através desta palavra. Encerramos em Romanos 16, versículo 20. Quero iniciar lendo em João 8:32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E voltando um pouquinho atrás, João 3, 11 e 12. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar as celestiais? Vemos esta palavra no livro de Coríntios, no capítulo 13, que vemos bem claro o versículo 8 diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. É uma palavra bastante real e queremos conferir o que o Senhor quer fazer nesta noite, neste momento. Falar comigo, compartilhar com aqueles que haverão de ouvir este pequeno relato, esta pequena mensagem, que eu creio que sai extraída do coração de Deus para o meu coração, para o nosso coração. No versículo 16, versículo 20 de Romanos: E o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés Satanás. E eu sinto no meu coração compartilhar com a igreja, com aqueles que o Senhor, por sua onisciência, por sua misericórdia, tem falado em nossos corações através do ministério da palavra, nessa mesa farta, através do apóstolo Sérgio Alves. Muito temos aprendido, conhecido, como exemplo para cada um de nós, como devemos nos posicionar, para que não percamos o nosso tempo e não venhamos nós já nos surpreender com a volta do Senhor Jesus, a igreja ser arrebatada e nós ficar no milênio, sem Cristo, sem o Espírito Santo, como sempre me refiro nas ministrações que o Senhor tem me dado. E começo a refletir no meu coração e sentir a grande responsabilidade que temos nos dias em que vivemos,
é muito forte. A falta de fé, a falta de temor. O ser humano hoje está acomodado, procurando seus próprios interesses, sua própria maneira de ser, sua própria maneira de agir. Desconhecem, por um coração duro que possuem, não se negam, não se rendem, e Jesus Cristo está voltando. E quando o Senhor nos dá a entender da sua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se a palavra está se revelando no nosso coração, recentemente li esta palavra aqui no versículo 11 e 12 do Evangelho de João, do capítulo 3. Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Os sinais, os acontecimentos, sinais nos céus, nação contra nação, o povo amante de si mesmo, buscando seus interesses. Estamos vivendo um caos na política, que não cabe a nós se meter, mas sim orar para que Deus abençoe a nossa nação, porque a nossa nação é do Senhor Jesus. O povo ouve e estão levando de qualquer maneira, não são inocentes. E eu senti nesta tarde compartilhar esta palavra. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, de coração, nós vemos aqui esta palavra que diz, nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade. Então eu faço uma pergunta nessa tarde, você que vai ouvir por curiosidade, ou por ordenança do Espírito de Deus, casualidade, você passar por esse pequeno vídeo, essa reflexão, você vai ver que se a palavra diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Se a Bíblia revela para nós resistir o diabo, e ele fugirá de nós, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Que surpresa, né, irmãos? Que surpresa na igreja, já se cumprindo, no abrir e fechar de olho, o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo saindo da terra, a igreja não estará mais aqui. A vida vai continuar para aqueles que vão ficar. Inclusive muitos do reino hoje, a Bíblia diz que serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Tiveram tempo para se humilhar, para negar a vida da alma, para se prostrar perante o Deus vivo, perante a verdade, que é Jesus Cristo. E eu senti compartilhar com você essa palavra. E isso nos traz uma grande oportunidade, sabendo que o Senhor tem nos dado esta oportunidade, tem nos dado tempo para nós negar, para nos humilhar, para chegar diante do Senhor com o coração arrependido, não se justificar diante de Deus. Quem somos nós? Se o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que está indo por outro caminho, por outros ensinamentos, apegado a uma religião, a religião hoje tem distanciado, em vez de unir mais o povo, está distanciando por causa da ganância, por causa da justiça própria. E nós somos pecadores que todos os dias temos que pedir misericórdia para Deus, perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos pecados de nossa família, de nossos descendentes. Temos que pedir perdão até pelos pecados da igreja.
porque a igreja somos nós. Então, na unidade no Espírito, nós somos o corpo da igreja, que é Cristo. Então, nós sentimos, se um membro padece, todos padecem junto. Se um membro é glorificado, todos são glorificados junto. E o nosso coração sentimos muitas vezes, não angústia, porque o Senhor tem nos dado paz, mas a gente sente pela revelação do Espírito de Deus, multidões e multidões, diz a palavra do Senhor, no Vale da Decisão. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, conhecimento da verdade. Mas para que nós entenda que este propósito de Deus na nossa vida é real e verdadeiro, encerramos essa mensagem aqui no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, com esta palavra: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, se o Senhor fala através dessa palavra que colocou nos lábios de Paulo, para nos dar essa garantia que vale a pena nos humilhar, vale a pena reconhecer que nada somos, que somos dependentes de Cristo, que Deus é o nosso dono, o Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos dirige em toda a verdade. Se diz que é em breve, então ainda não chegou o momento de Deus cumprir esta palavra, esmagar Satanás debaixo da planta dos nossos pés. É uma luta, é uma batalha, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Então esse momento está chegando para mim e para você se humilhar, se negar, se deixar de ser egoísta, se posicionar diante de Deus como se justificar que pode, que é, que sabe, que é santo. E nós cremos que esta palavra pode chegar no teu coração, que em breve, Satanás está esmagado debaixo dos nossos pés. Promessas de quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Senhor disse: eu sou o caminho, então que dentro de nós não seja a carne que prevaleça, mas sim o Espírito Santo de Deus, que o Senhor implantou seu reino, fez Cristo reinar dentro de nós, para nós poder compartilhar com toda confiança, com toda ousadia. Nada podemos contra a verdade, a não ser por esta verdade que liberta, que salva e que cura. Vamos ficar com esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.